Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesse instante, bem-vindos à Escola Bíblica em seu lar, onde estaremos ministrando a nossa primeira lição deste segundo trimestre. Eu quero esclarecer para os irmãos que o objetivo deste espaço é para atender a inúmeros de irmãos impossibilitados de estarem nas suas igrejas e por inconveniência de transporte, os mesmos ficam privados de aprenderem, de presenciarem, de assistir e ouvir a escola bíblica dominical. Então, através de várias solicitações de amigos, pastores, evangelistas, presbíteros, membros, auxiliares espalhados por este Brasil, me solicitaram, por gentileza, o comentário desta lição. E neste trimestre nós vamos estudar lições maravilhosas, onde trata-se de 13 lições relacionadas ao comportamento do homem, onde nós conhecemos como ética cristã. Então está dada a abertura da primeira escola bíblica dominical, ou seja, a EBD em seu lar. Nós observamos que esta lição de número 1, ela vem com o título O que é ética cristã? Então nesse trimestre estudaremos sobre ética. A ética é uma antiga reguladora do comportamento humano. Muito antes dos filósofos gregos refletirem sobre o bem e o mal, o correto e o errado, no intercâmbio das comunicações, ações, a ética já existia. Até o famoso Código de Leis do rei Hammurabi já se encontrava em diversos pontos os conceitos de ética. Há vários aspectos da vida humana em que se torna necessário o uso de regras que sejam para parâmetros no estudo da ética para determinar a diferença entre o fim e o meio, entre o relativo e o absoluto, entre a causa e o efeito. Então, numa sociedade pluralista como a que nós vivemos, é fundamental a existência de valores éticos definidos que servem para nortear a conduta de cada um dos cristãos, de modo que venham a oferecer um modelo de vida alternativo à sua sociedade. No meio evangélico há diferentes propostas éticas, quer conscientemente elaboradas, quer não. Enfim, todas querendo aprovações dos cristãos, reivindicando serem bíblicas. Então, analisando o nosso texto áureo, observamos que o apóstolo Paulo, quando ele diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 23, da nossa querida revista, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nós observamos que o apóstolo Paulo reflete ou repete aquilo que ele disse no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo estava afirmando que devemos ter cuidado com a nossa liberdade, para que ela não venha ser motivo de tropeço para a vida dos nossos irmãos. Ele afirma que devemos ter liberdade, mas se a nossa liberdade for causa de tropeço para nossos irmãos, isso torna-se pecado. Esse é o esclarecimento do texto áureo. Veja que o apóstolo Paulo disse no capítulo 8, versículo 9, ele diz que em momento algum aqui, veja bem, quando nós vamos ler na nossa própria Bíblia, a Palavra de Deus,
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Abramos as nossas Bíblias para analisar. E ele diz aqui, 8 e 9. Ele diz: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Veja bem que em momento algum o apóstolo Paulo negou a liberdade do crente em Cristo, que possa desfrutar seus privilégios como um verdadeiro cristão. Então essa é o nosso textuário da nossa lição, quando ele diz sobre ética cristã. A nossa lição está baseada no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 ao versículo 13, que eu creio que todos já devem ter lido e relido como um bom aluno ou leitor da palavra de Deus. Então temos aqui a introdução, que na introdução o comentarista nos leva a compreender a diferença entre a ética cristã e a ética secular. Nós observamos que a ética secular está alicerçada em dois pilares. O primeiro pilar é os valores materialistas e o segundo pilar, os valores relativistas. Já a ética cristã está firmada unicamente na santa e imutável palavra de Deus. Por isso que quando nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é a única regra de fé, nós passamos a alcançar os céus com muita facilidade. Está aqui encerrada a primeira parte desta escola bíblica. Eu preferi faccionar para ter um melhor aproveitamento daqueles que gostam de estudar a palavra do Senhor. E prosseguiremos a segunda parte em nome de Jesus. Até lá.